irá nos mostrar um dos mundos mais realistas já criados nos jogos, isso praticamente todos nós já sabemos. Mas existe uma parte desse jogo que pode ser ainda mais impressionante do que os gráficos absurdos, o mapa gigantesco ou até mesmo a própria história do jogo. E a verdade é que poucas pessoas perceberam como os NPCs de GTA 6 podem transformar completamente a experiência do jogador, fazendo com que o mundo pareça muito mais vivo do que qualquer outro jogo já criado. Então, nos próximos 20 minutos, muito provavelmente você ficará tão impressionado quanto eu fiquei, depois de passar mais de 24 horas estudando a fundo todos os detalhes, possíveis vazamentos e informações sobre como esse novo sistema de NPCs poderá impactar diretamente a sua gameplay. E para que tudo fique mais fácil de acompanhar, eu dividi esse vídeo em 5 tópicos principais, onde irei te mostrar literalmente tudo o que sabemos até agora. Depois de assistir a este vídeo, provavelmente você ficará ainda mais ansioso para experimentar aquele que pode ser um dos maiores lançamentos da história dos games. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os NPCs de GTA 6 podem ser a maior evolução da franquia. Durante anos, os NPCs foram uma das maiores limitações dos jogos de mundo aberto da franquia Rockstar. Eles estavam ali apenas para preencher as ruas. Eles caminhavam sem um objetivo, repetiam as mesmas animações e na maioria das vezes pareciam apenas parte do cenário. GTA V é um exemplo ótimo disso. Apesar de ser um dos jogos mais impressionantes já criados, depois de passar algumas horas você começa a perceber o padrão. As pessoas nas ruas possuem comportamentos muito simples. Elas caminham, conversam e reagem a algumas situações, mas existe uma sensação de que aquele mundo só está funcionando porque o jogador está presente. Agora, GTA 6 parece estar tentando mudar completamente essa ideia, porque quando analisamos os trailers e imagens divulgadas pela Rockstar, fica claro que a empresa não está apenas tentando colocar mais NPCs dentro do mapa. Ela parece estar tentando criar uma cidade onde essas pessoas realmente parecem pertencer àquele lugar. Nos trailers, podemos observar praias completamente cheias, pessoas andando em grupos, personagens conversando, dançando, praticando atividades e até mesmo utilizando seus celulares para registrar o que acontece ao redor. E esse último detalhe é algo que chama realmente bastante atenção, porque quando um NPC está segurando um celular, isso não é apenas uma animação bonita. Ele mostra que aquele personagem está conectado ao mundo em que vive, e ele está observando acontecimentos e reagindo ao ambiente, e não apenas andando de um ponto ao outro sem nenhum tipo de propósito. Outro detalhe interessante é a variedade desses personagens. Em GTA 6 parece que a Rockstar está dando muito mais atenção para as pequenas diferenças. Por exemplo, pessoas com diferentes idades, diferentes estilos de roupas, diferentes características físicas e diferentes tipos de comportamentos. Isso pode parecer apenas um detalhe visual, mas é exatamente esse tipo de coisa que faz a cidade parecer ainda mais real. Porque quando você olha para uma multidão e percebe que cada pessoa parece diferente da outra, seu cérebro começa a aceitar aquela cidade como um lugar real, e talvez a maior mudança esteja justamente nessa sensação. Em jogos antigos, nós entrávamos em uma cidade cheia de NPCs, com comportamentos e características iguais, mas em GTA 6, a Rockstar parece querer que nós entremos em uma cidade cheia de pessoas realmente vivas. Uma cidade onde os personagens possuem seus próprios comportamentos, suas próprias atividades, suas próprias casas, seus próprios carros e até mesmo que eles continuem vivendo em Vice City, mesmo quando você não está olhando diretamente para eles, porque não é apenas sobre como esses NPCs parecem, é sobre como eles podem pensar e reagir ao mundo ao redor deles. GTA 6 pode ter o sistema de criação de NPCs mais avançado da Rockstar. Quando pensamos em NPCs realistas, normalmente imaginamos apenas personagens com boas animações ou gráficos mais bonitos. Mas existe uma parte muito mais complexa acontecendo por trás de cada pessoa que vemos andando pelas ruas de Vice City. A Rockstar não precisou criar manualmente cada NPC de dentro do jogo. Isso porque ela criou um sistema capaz de combinar diferentes características para gerar personagens completamente diferentes entre si. E isso pode ser uma das maiores evoluções de GTA 6. Durante muito tempo, um dos maiores problemas dos jogos de mundo aberto era fazer uma cidade parecer cheia sem deixar todos os moradores com as mesmas características, porque não importa o tamanho do mapa. Se você encontra a mesma pessoa 5 vezes andando pela rua no meio das suas gameplays, automaticamente o seu cérebro irá perceber. Isso é apenas um jogo. E é exatamente esse problema que a Rockstar parece estar tentando resolver. Uma patente da empresa revela um sistema
sistema baseado em marcações, onde diferentes partes dos personagens recebem características específicas. Por exemplo, imagine que um NPC seja dividido em várias partes: cabeça, corpo, roupas, cabelo e acessórios. Cada uma dessas partes possui diferentes tipos de combinações. É quase como se a Rockstar não estivesse criando personagens prontos, mas sim criando peças que podem ser combinadas de milhares de maneiras diferentes. Por exemplo, imagine um NPC chamado Tom. Ele não é apenas um motorista aleatório dentro do jogo. Ele trabalha todos os dias, tem uma rotina, talvez até esteja atrasado para chegar em casa e isso influencia suas decisões. Agora, imagine por outro lado um motorista completamente diferente. Alguém tranquilo que está apenas passeando pela cidade. Mesmo estando na mesma rua, os dois podem agir de maneiras completamente diferentes. Imagine também que um NPC que trabalha em uma construção poderia possuir características relacionadas ao seu trabalho, roupas adequadas, um determinado estilo físico e uma aparência compatível com aquele ambiente, enquanto uma pessoa em uma área luxuosa de Vice City poderia ter roupas elegantes, outro tipo de aparência e outros tipos de comportamento. E isso faz com que cada região do mapa pareça ter suas próprias pessoas, assim como é realmente no mundo real. Mas o mais interessante é que esse novo sistema parece ir além das aparências. Depende também de personagens que fazem sentido com aquele lugar. Não faria sentido, por exemplo, encontrar alguém usando uma roupa de mergulho andando em uma área empresarial, assim como seria estranho encontrar um executivo vestido de terno no meio de uma área de pesca. A Rockstar parece estar tentando criar NPCs que não apenas parecem diferentes, mas que pertencem ao mundo onde eles estão. E isso nos leva para uma das partes mais interessantes de toda a minha investigação, porque se a Rockstar consegue criar personagens com características diferentes através desse novo sistema, a próxima pergunta que fica é: será que eles também conseguem criar comportamentos diferentes? Será que dois NPCs podem reagir de maneiras completamente diferentes diante da mesma situação? E é aqui que as coisas começam a ficar realmente impressionantes. GTA 6 pode ter um sistema de animações muito mais inteligente. Criar milhares de NPCs diferentes já seria uma tarefa extremamente difícil, mas por trás de tudo isso, existe um problema ainda maior. Como fazer com que todos esses personagens interajam naturalmente com o mundo ao redor deles? Porque se cada NPC possuir, por exemplo, um tamanho diferente, isso normalmente iria significar criar uma animação específica para cada situação. Mas GTA 6 parece estar seguindo um caminho completamente diferente. Uma patente oficial da própria Rockstar revela um sistema chamado Runtime Retargeting. Basicamente, ao invés de criar uma nova animação para cada possibilidade, o próprio jogo consegue adaptar uma animação existente para diferentes tipos de personagens e situações em tempo real. E isso pode resolver um dos maiores problemas dos mundos abertos: a repetição. Imagine, por exemplo, dois NPCs entrando no mesmo veículo. Um deles é um pouco mais baixo e o outro é muito mais alto. Em um jogo tradicional, seria necessário criar animações diferentes para cada personagem conseguir entrar no carro de forma natural, mas com esse novo sistema, a animação pode ser recalculada automaticamente. Por exemplo, o personagem ajusta seus movimentos de acordo com o próprio corpo e com o objetivo que ele está interagindo, e isso vai muito mais além do que apenas entrar em veículos. Imagine, por exemplo, um NPC andando na chuva, machucado e carregando algumas sacolas. Em jogos tradicionais, isso provavelmente exigiria uma animação específica criada pelos desenvolvedores. Mas com esse novo tipo de sistema, o jogo consegue combinar pequenos elementos: a chuva, o ferimento, o peso das sacolas e criar uma movimentação única para aquele momento e personagem. Ou seja, basicamente todas as circunstâncias irão influenciar o comportamento dos NPCs, e eles provavelmente não terão nenhum padrão claro de reação para suas ações, o que com certeza irá deixar o mundo muito mais realista. Durante os vazamentos, muitos jogadores perceberam um detalhe realmente interessante. Em algumas situações, os personagens pareciam ajustar seus movimentos dependendo da altura dos objetos ao redor. Por exemplo, um policial utilizando uma cobertura mais baixa precisava alterar sua posição para conseguir enxergar e atirar corretamente. Isso pode parecer apenas um detalhe pequeno, mas é exatamente esse tipo de coisa que faz um jogo deixar de parecer apenas uma sequência de animações prontas. Outro exemplo muito impressionante está nas mãos dos personagens. Durante muito tempo, as mãos sempre foram uma das
partes mais difíceis de reproduzir nos jogos, porque possuem pequenos detalhes que são diferentes em cada ação, como por exemplo, segurar uma arma, segurar um volante e até mesmo pegar um objeto aleatório do chão. Todas essas ações exigem movimentos extremamente precisos, e a Rockstar parece estar utilizando inteligência artificial para corrigir esses pequenos detalhes. O sistema consegue analisar informações como o tamanho da mão do personagem, comprimento dos dedos e até mesmo a posição do objeto, para que qualquer tipo de ação em movimento pareça muito mais natural. Então, ao invés de simplesmente colocar uma animação pronta de alguém segurando um volante, o jogo consegue adaptar esse movimento para aquela situação em específico. E talvez o mais interessante seja perceber que isso está conectado com tudo que vemos até agora, porque criar NPCs diferentes não significa apenas mudar suas roupas ou aparência. O mundo realmente vivo precisa que essas pessoas consigam existir dentro dele. Elas precisam conseguir andar, interagir entre si, segurar objetos, entrar em veículos e até mesmo reagir aos diferentes tipos de ambientes. E é exatamente essa combinação de pequenos detalhes que podem fazer com que GTA 6 pareça muito mais um mundo real. Mas apesar de tudo isso, existe uma outra pergunta ainda maior. Se esses NPCs conseguem se adaptar ao mundo, será que eles conseguem também lembrar das coisas que acontecem ao redor deles? Ou até mesmo do seu passado? Bom, com tudo que eu estive investigando sobre as patentes oficiais, vazamentos e até mesmo as teorias malucas, posso te dizer com confiança que o que eu irei te revelar agora irá te deixar de queixo no chão. Mas antes, peço apenas que, se você esteja gostando do conteúdo, considere deixar o seu like e se inscrever. GTA 6 pode transformar crimes e situações aleatórias em momentos completamente diferentes. Durante muitos anos, uma das maiores limitações dos jogos de mundo aberto era que o mundo simplesmente esquecia o que havia acontecido. Deixe-me te explicar isso melhor. Você poderia, por exemplo, cometer um crime em uma rua movimentada de GTA V e alguns minutos depois, tudo voltava ao normal. As pessoas continuavam andando pelas ruas sem nenhum tipo de preocupação. Era como se absolutamente nada tivesse acontecido ali. Mas GTA 6 parece estar tentando mudar completamente essa lógica, e isso começa com uma pergunta. O que realmente acontece quando alguém presencia uma situação dentro do jogo? Porque em GTA V, quando você cometia um crime, o sistema basicamente funcionava de uma maneira muito simples. Você cometia uma ação ilegal, a polícia aparecia e começava a perseguição, mas GTA 6 parece estar adicionando uma camada muito mais profunda em relação a isso. Agora, o importante não será apenas o crime que você cometeu, será quem viu, como essa pessoa reagiu e o que ela conseguiu informar e provar para a polícia. Nos vazamentos de 2022, uma das mecânicas que chamou a atenção foi um possível sistema de testemunhas. E em uma situação de roubo, por exemplo, alguns NPCs pareciam possuir diferentes tipos de comportamentos. Alguns poderiam tentar fugir, outros poderiam chamar a polícia e outros poderiam simplesmente ficar paralisados com medo. E isso combina diretamente com uma patente oficial da Rockstar, que revela um sistema de características individuais para cada um dos NPCs. Essas características podem definir como cada pessoa reage diante de uma situação. Por exemplo, imagine dois NPCs presenciando o mesmo tipo de confronto. O primeiro pode imediatamente correr, enquanto o segundo pode tentar enfrentar o jogador. A situação seria a mesma, mas a reação seria completamente diferente. E isso muda completamente a forma como pensamos em crimes dentro de GTA, porque talvez não seja mais suficiente apenas escapar da polícia. Você também precisará pensar nas consequências, como por exemplo, quem viu aquela situação, essa pessoa conseguiu identificar que realmente era você, ela conseguiu ver o seu rosto, o seu veículo ou até mesmo para onde exatamente você fugiu. Esse novo sistema parece ser uma evolução do que a Rockstar já fez em Red Dead Redemption 2. No jogo, os NPCs conseguiam reconhecer determinadas ações do jogador, eles podiam reagir dependendo da situação, do seu comportamento e até mesmo do seu nível de honra. Além disso, um crime não acontecia simplesmente porque o jogador apertou um botão, alguém precisava presenciar aquilo, e esse pequeno detalhe tornava o mundo muito mais realista. Agora imagine esse conceito em uma cidade moderna como Vice City. Ao invés de apenas testemunhas, você poderia ter câmeras de segurança, câmeras de trânsito, pessoas utilizando celulares e até mesmo diversos NPCs observando a mesma situação. E quanto mais pessoas conseguem informações sobre você, mais difícil pode ser desaparecer sem deixar rastros. E provavelmente esse seja o maior avanço dos NPCs de GTA 6. Eles não serão apenas personagens que ocupam espaço dentro do mapa. Eles podem se tornar parte da história que você está criando, porque pela primeira vez em GTA, suas ações podem não terminar no momento em que você deixa aquele lugar. Elas podem continuar existindo através das pessoas que estavam ali. Mas se os NPCs conseguem observar, reagir, lembrar do mundo ao redor deles, existe uma última pergunta que podemos tirar de tudo isso. Será que a Rockstar consegue criar uma cidade que continua vivendo mesmo quando você não está olhando? GTA 6 pode ser o primeiro jogo onde a cidade parece existir, mesmo quando você não está olhando. Durante muito tempo, os jogos de mundo aberto funcionavam de uma maneira muito simples. O jogador era basicamente o centro de tudo. As pessoas apareciam porque você estava ali, os eventos aconteciam porque você estava ali, e quando você ia embora, tudo naquele lugar praticamente deixava de existir. Mas GTA 6 parece estar seguindo uma direção completamente diferente. Por exemplo, imagine passar por uma praia no sábado e encontrar ela completamente cheia, depois voltar na segunda-feira e perceber que aquele mesmo lugar está muito mais vazio. A Rockstar não parece querer
apenas criar uma cidade maior. Ela parece querer criar uma cidade que continue funcionando mesmo sozinha. Um dos melhores exemplos disso está no trânsito. Em GTA V, os veículos seguem basicamente rotas pré-definidas. Eles dirigem pelas ruas, param quando necessário e seguem os seus caminhos. Mas muitas vezes, quando alguma coisa inesperada acontece, como um acidente ou um bloqueio na estrada, os veículos simplesmente não sabem como reagir. Eles apenas continuam tentando seguir o mesmo caminho. E isso acaba quebrando um pouco da sensação de realismo dentro do jogo. Agora, GTA 6 parece trazer um sistema muito mais inteligente em relação a isso. Os veículos podem analisar o ambiente ao redor e tomar decisões diferentes dependendo do tipo de cada situação. Por exemplo, se existe um obstáculo na estrada, eles podem tentar desviar, ou se existe um congestionamento, podem tentar procurar por outras alternativas. E isso pode até parecer pequeno, mas é exatamente esse tipo de comportamento que faz uma cidade parecer muito mais real. Além disso, esse novo sistema pode estar ligado ao comportamento individual de cada motorista, porque na vida real, nem todas as pessoas dirigem da mesma maneira. Existem motoristas mais tranquilos, alguns que dirigem mais devagar, e existem aqueles que parecem estar sempre atrasados e tentando ultrapassar todo mundo. Se você chegou até aqui, comente aqui abaixo o tipo de motorista que você é, e vamos deixar as pessoas com uma pulga atrás da orelha ao lerem os comentários. De qualquer forma, GTA 6 parece estar tentando trazer essas diferenças para dentro do jogo. Um caminhoneiro provavelmente não vai dirigir da mesma maneira que alguém em um carro esportivo. Cada personagem pode possuir um estilo próprio, e isso não parece estar limitado apenas aos carros. Quando juntamos tudo que vimos até agora, conseguimos notar que os NPCs possuem características diferentes. Eles podem reagir ao ambiente, podem observar os acontecimentos, podem tomar diferentes tipos de decisões, podem fazer parte de grupos e até mesmo eles podem continuar vivendo suas próprias vidas, mesmo quando o jogador está fazendo outra coisa completamente diferente. E talvez esse seja o maior objetivo da Rockstar com GTA 6. Não criar apenas um mapa gigante, porque sinceramente, mapas gigantes já existem em todo lugar. O verdadeiro desafio aqui sempre foi criar um mundo que realmente parecesse real, um lugar onde você olha para uma rua e pensa, alguma coisa está acontecendo aqui, mesmo que eu não esteja participando, porque no final, a maior evolução de GTA 6 talvez não seja poder dirigir carros mais rápidos, explorar um mapa maior ou ver gráficos muito mais bonitos. Talvez seja algo muito mais simples do que isso. A sensação de que Vice City não foi criada apenas para o jogador, ela foi criada para existir. E depois de tudo que analisamos, fica difícil não perceber uma coisa. Talvez o GTA 6 não seja mais interessante pelas cores, gráficos ou até mesmo o tamanho do mapa. Talvez ele seja realmente impressionante pela forma como as pessoas dentro dele reagem e se comportam. A Rockstar passou anos tentando resolver um dos maiores problemas dos jogos de mundo aberto. Como criar um mundo que realmente pareça vivo? E talvez GTA 6 seja a primeira tentativa real de responder essa pergunta. E bom, essas foram todas as principais informações e vazamentos que descobri depois de 24 horas analisando a fundo os NPCs de GTA 6.